A paz do Senhor, amada igreja, eu me chamo Andréa Zubelli, e em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Deus e dizer que tudo que aconteceu e acontece na minha vida é para a honra e glória do Senhor. Voltando um pouquinho na minha infância, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma grande vontade de construir uma família, ter filhos. Eu nunca tive sonhos assim profissionais apesar de ter uma profissão, mas meu sonho nunca foi o que você vai ser quando crescer, apesar de ter ouvido. Então esse era meu sonho, casar, ter filhos, ter uma família, né? E assim foi. Não muito da maneira bíblica, porque por eu não conhecer Jesus, muito jovem eu me relacionei com hoje meu marido e nós tivemos um filho, mas que eu creio que também é bênção do Senhor nas nossas vidas. E muito jovem, com 19 anos, eu fui mãe. Depois de um certo tempo, passado 10 anos, né, nos casamos, né, decidimos nos casar, sendo que nesse período também idas e vindas, né, para o casal que vive um relacionamento no mundo, isso é comum, mas hoje eu entendo que isso não era, né, da vontade de Deus para mim, para minha vida, mas foram escolhas que eu fiz. E em 1986 eu me casei com esse meu namorado, nos conhecemos estudando juntos num curso, fazendo um curso de inglês, e ele se apaixonou primeiro e eu depois, e foi. Por aí foi, tivemos o filho, Pedro, hoje com 35 anos, e depois de 10 anos nos casamos em 1996, e aí eu achei que meus problemas haviam acabado, né? Hoje eu estou feliz, casada, até que um dia eu descobri a traição. Eu descobri que meu marido estava me traindo. E não foi assim da noite para o dia, lógico, né? Houve indícios, né? Mudanças de comportamento. E naquele dia que eu tive certeza, assim, é como se tivesse aberto um buraco na minha frente e a partir daquele momento eu só pensava em restaurar o meu casamento, ter o meu marido de volta, ter o amor do meu marido de volta. E nessa ocasião eu já tínhamos três filhos, Pedro, João e Lucas. Pedro, como eu disse, hoje com 35, João hoje com 23 e Lucas com 22. Mas naquela época ainda eram muito pequenos. Isso foi em, acho que 2003, se não me falha a memória. E daí eu comecei uma batalha com o meu próprio braço, tentando resgatar esse casamento que aparentemente, pelas circunstâncias, não tinha mais jeito. E buscar, né? Eu fui para a igreja, apesar de há muitos anos a minha mãe, como convertida, me orientar a buscar um relacionamento com Deus, mas aparentemente minha vida estava bem monetariamente, financeiramente, não tínhamos problemas, e é assim, né, que sabemos que quando, infelizmente, né, a vida financeira tá boa, então para que eu preciso de Deus? Mas não é assim. E aí eu resolvi buscar uma igreja, ir para uma igreja, e nesse dia, num dia que eu não me recordo exatamente qual e quando, através de um louvor, eu vi o quão pecadora, o quão nada eu era sem Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu fui para Jesus pela bênção, né? Não por ele, mas pela bênção. E tentava o tempo todo, não reconhecia o meu próprio pecado, tentava o tempo todo dar desculpas, né?
para o meu próprio pecado. E dia era um culto de final de ano, 31 de dezembro do ano de 2010. Eu nem ia a esse culto, como eu vinha fazendo há muitos anos e sempre, né, com a esperança de Deus fazer a obra na minha vida, no meu casamento, restaurar minha família. E desse ano eu falei, eu não vou. Eu vou para a festa, eu vou, como se diz no mundo, chutar o balde. E até que um primo meu, que estava voltando à presença do Senhor, me pediu que o acompanhasse. E eu não quis dar o braço a torcer e dizer, não, né? Não queria que ele me visse com maus olhos. Aceitei, muito a contragosto, mas ok, fui. E lembro bem que durante os últimos minutos daquele ano, o pastor que pregou na ocasião profetizou que o ano seguinte, ou seja, o ano de 2011, eu lembro das palavras que ele usou, assim diz o Senhor, que o ano de 2011 vai ser um ano de restauração. Aquele dia eu voltei do trabalho, como era de costume, pegava os meninos que ainda eram pequenos na casa da minha sogra, que era ao lado do prédio que eu morava, e nesse dia veio meu esposo, Sérgio, com um papel, uma cara triste. E ele me entregou e falou, aí está o divórcio que você pediu. Lembro que algum tempo antes, ainda em 2010, ele me ligou no dia que a juíza ia assinar o divórcio, perguntando se eu tinha certeza, chorou, e eu falei, ele tá louco, fez o que fez e agora acha que, né, tá fazendo esse teatro. Para mim era tudo um teatro. E aí nesse dia ele veio todo triste, me entregou o papel, eu fui para casa e a ficha caiu, né? Aquilo, o meu sonho maior, que era a família, acabou. E eu comecei a chorar e lembro que esse meu filho mais velho veio e falou, mãe, por que você tá chorando? Você sabe que meu pai nunca vai mudar? Para de chorar. E eu falei, meu filho, eu não estou chorando por causa do seu pai, mas eu estou chorando porque uma família foi destruída. E isso me dói. Mas amanhã eu vou estar bem e vai passar. Só que eu queria confrontar ele, eu queria pisar nele, eu queria, né, magoar ele. Porque eu mesma estava cheia de rancor ainda. E eu mando, na época ainda não tinha nem WhatsApp, eu mando um SMS para ele dizendo, hoje é o dia mais triste da minha vida, porque o que era de mais importante na minha vida, depois de Deus, acabou, que era a nossa família. E eu não casei com você para me divorciar, mas infelizmente você quis assim. E isso foi a deixa, porque eu não sabia, mas Deus já tinha colocado ele num processo, que ele, no testemunho dele, ele diz que ele acorda um dia na casa desse apartamento da mãe dele e passa um filme na mente dele e ele pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou perdendo a mulher da minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida? E ele estava só aguardando uma deixa, porque eu estava muito resistente a ele, para que ele pudesse investir novamente no nosso relacionamento. E essa mensagem para ele foi uma deixa. E aí ele começou a me perseguir, a ponto de eu falar, Senhor, menos. E o Espírito Santo falava ao meu coração, mas você pediu, pega a sua bênção. E no início foi difícil, eu relutei, mas enfim, esse homem foi incansável, não desistiu da noite para o dia. E aquele homem que dizia que eu ia para a igreja para dar dinheiro para o pastor, de repente se viu comigo num gabinete de pastor em aconselhamento, no qual esse pastor nos aconselhou a fazermos um curso de um ministério que se chama Casados para Sempre, que nós fizemos com toda a dificuldade, entre dias de vou desistir, não quero mais, e dos nossos líderes naquela ocasião ir em casa me buscar, a líder, a esposa vai me buscar, o marido ligar para ele e aconselhar, enfim, como se diz, aos trancos e barrancos conseguimos finalizar. Mas não foi tudo tão fácil.
Foram muitas lutas, muitos aconselhamentos e a decisão de perdoar, que para resumir, que já acho que já passei demais do tempo, é um dia que foi assim, acho que foi decisivo, foi o dia que eu pedi perdão. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho um casamento abençoado, onde meu marido me trata como deveria me tratar, como uma só carne, né? Temos os nossos momentos de desentendimento, né? Mas sempre procuramos, né? Voltar para o que a palavra de Deus nos diz e pedir perdão, que é uma das coisas que nós aprendemos, que se não é a mais importante, uma das mais importantes no casamento, saber perdoar e assumir os papéis, né, de cada um, eu como esposa e ele como marido e cabeça da casa. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. E para concluir, eu fui para Jesus pela bênção, que era o meu casamento que eu queria de volta. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele não só me abençoou com o meu casamento restaurado, com um homem restaurado, como também ele me convidou para sentar e cear à mesa junto com ele. E hoje, eu olhando para trás, eu penso, Senhor, eu passaria por tudo novamente se tivesse que passar, porque hoje eu entendo o propósito de Deus nisso tudo. Foi me dar a vida eterna, né? Que ele já havia me dado quando Jesus morreu por mim, mas que eu desconhecia essa graça, essa graça imerecida, esse presente imerecido que ele já havia me dado. Então hoje eu entendo que o propósito maior nisso tudo que eu passei no meu casamento foi me dar a salvação, e a salvação é a minha família. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu digo, eu e minha casa servimos ao Senhor, para a honra e glória do nome dele. Eu me alegro porque ele esteve comigo em todos os momentos, por piores que fossem as circunstâncias, e não me deixou desfalecer. Então eu quero deixar vocês com esse testemunho. Tentei resumir ao máximo, achei que fosse gastar menos tempo, mas é muita história, é muita coisa, e só posso dizer que Deus é maravilhoso. E quando nós apostamos todas as nossas fichas nele, não tem como nos decepcionar. Deixo vocês na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida de vocês, mulheres, no casamento de vocês, no relacionamento de vocês, na família de vocês. Que vocês sejam muito abençoados nesse culto de adoração. E eu deixo aqui um grande abraço e espero em breve estar junto com vocês aí para orarmos, louvarmos e glorificarmos o nome dele. Um grande abraço. Beijo.